Quando ela estava tendo dificuldade para encontrar o bolo, Komura se ofereceu para alimentá-la. Ele achou que poderia ter exagerado, mas ela de repente abriu a boca o suficiente para mais do que um garfo. Komura se perguntou se precisava da bênção do pai dela para colocar algo na boca dela, mas tinha que agir rápido antes que alguém o ultrapassasse. Ele se contentou em imaginar o pai dela e implorar por misericórdia. Depois, eles param na loja de óculos e Mia explica que encomendou algumas lentes novas. Quando Mia as experimenta, fica feliz em ver melhor, enquanto Komura planeja como coletar o DNA da sua mão direita e preservá-lo. Quando ele sai do devaneio, agradece a Mia pelo dia divertido e tenta ir embora, mas Mia segura sua mão e diz que quer passar mais tempo com ele agora que pode vê-lo. Eles caminharam mais um pouco e se divertiram, e quando terminaram, Mia agradeceu e prometeu vê-lo na escola. Komura achou que podia estar sonhando, mas quando se beliscou, soube que era real. Enquanto isso, Mia estava surpresa com a gentileza de Komura por deixá-la arrastá-lo por aí. Quando ela pensa no dia divertido que teve, percebe que estava olhando para Komura o tempo todo. Dias depois, Mika está na aula com seus óculos e uma máscara facial. Ela explica que pegou um resfriado, por isso a máscara, mas Komura se preocupa com seus óculos embaçando. Nesse momento, seu parceiro na cegueira entra com a mesma condição e é chamado de estranho pelos outros colegas de classe. Quando Komura volta ao seu lugar, ele encontra Mi sem seus óculos, insistindo que os esqueceu. No caminho para a escola no dia seguinte, Komura encontrou Mi fazendo barulhos fofos de gato e mal conseguiu se conter de filmar o que considerou material excitante. No entanto, quando ele se perguntou o que ela estava olhando, descobriu que era uma sacola plástica. Komura não queria que sua rainha cega morresse de vergonha, então ele se aproximou por trás dela e fingiu dar voz à sacola plástica. Mia estendeu a mão para acariciar o saco plástico e quando Komura achou que o jogo estava terminado, ela acabou acariciando-o e perguntou onde o gato tinha ido. Mais tarde na escola, Komura ficou congelado no lugar ao notar que o garoto mais popular da escola, Azuma, estava ajudando Mia a encontrar algo porque ela esqueceu os óculos de novo. Enquanto eles procuram, Azuma coloca a mão na de Mi e Komura quase tem um derrame. Quando finalmente encontram, Komura zomba deles, mas depois se sente mal por querer ter Mi só para si. Nesse momento, Mia agradece a Komura por sempre ajudá-la. Então Azuma ri e revela que ele não é Komura. Mia explica que Komura é geralmente o bobo que a ajuda. Então ela percebe o quão casual foi com ele, e fica envergonhada até notar que Komura está bem ali. E meu marido, que recebe ligação para não esquecer de nenhum compromisso. Gente, quero mostrar... O casual foi com ele, e fica envergonhada até notar que Komura está bem ali. No dia seguinte, as amigas de Mia não conseguem acreditar que a idiota esqueceu os óculos de novo. As garotas avisam que ela pode acabar com linhas de expressão permanentes de tanto franzir o rosto. Isso deixa Mia preocupada, e ela pratica levantar as sobrancelhas para eliminar as rugas. Komura chega à aula e cumprimenta Mia, mas quando ela se vira, ele fica encantado com a beleza dos olhos dela. Infelizmente, a magia desaparece, e ela volta a semicerrar os olhos, pois mal consegue ver alguma coisa. O resto do dia passa, e Komura parece estar em transe. Ele mantém a memória fresca na cabeça até ir para a cama e puxar os lençóis para se ocupar. No dia seguinte, Mia pede a Komura para ajudá-la a praticar um jogo chamado Shitori. Komura fica nervoso, mas concorda porque ele é um capacho. Eles começam a primeira rodada, mas Mia lamenta que ele está sendo muito fácil com ela e diz que não vai melhorar a menos que ele a provoque. Komura concorda em ser mais rigoroso e começa a desafiá-la na segunda rodada. Mia tem dificuldade em acompanhar e acaba mencionando o nome de Komura, o que o pega de surpresa. O jogo acaba e o resto da turma para de assistir ao drama se desenrolar. Depois da escola, Mia e Komura acabam encarregados da limpeza, mas Komura está apenas feliz por passar mais tempo com ela. De repente, ele percebe uma barata rastejando bem ao lado dela e quase se borra. Ele se pergunta como contar para ela sem causar pânico, já que ela não consegue ver onde está. Ele então a chama e pede para ela se aproximar. Ela chega tão perto que pode beijá-lo quando um dos outros alunos percebe a barata e assusta Mia bem nos braços de Komura. Em outro dia chuvoso, Komura chega à aula e encontra Mia semicerrando os olhos, mesmo com os óculos sobre a cabeça. Quando ela diz a ele que os esqueceu, ele lhe diz que estão na cabeça dela e ela acidentalmente os derruba. Komura se apressa para pegá-los e devolvê-los, mas Mia fecha os olhos para que ele possa fazer as honras. Komura se pergunta se ela está esperando um beijo até seu cérebro perceber e lembrar dos óculos que ele está segurando. Ele se aproxima dela delicadamente, mas acaba deslizando os óculos nos lábios dela e quase morre de vergonha. Mia agradece a ele mesmo assim, enquanto Komura luta para respirar. Mais tarde, duas meninas falam sobre entregar uma carta, mas quando correm para a aula, uma delas a deixa cair por acidente. Mia está por perto, então ela a pega, se perguntando o que é. Komura a encontra olhando para a carta e pergunta o que ela está fazendo. Mia explica que a pegou e pergunta a Komura para quem é. Komura dá uma olhada e vê que é para Azuma, a versão alternativa de Sasuke se Itachi não tivesse se rebelado. Quando Komura nota o adesivo de coração, ele deduz que é uma carta de amor, mas Mia apenas pergunta de quem é. Assim que ele lhe diz, ela pega a carta e vai entregá-la. Na aula, ela encontra Azuma e entrega a carta enquanto todos os outros olham. Komura assiste com horror enquanto Azuma pensa que é dela, então ele se prepara para encolher-se em uma bola e morrer.
Algumas meninas se aproximam de Mia e perguntam se ela também gosta de Azuma. Mia entende mal a pergunta e diz que sim, cravando ainda mais facas no coração de Komura enquanto ele ouve este desastre. Azuma sai da sala de aula para ler a carta, então Komura o segue para ver sua reação. Komura espera usar o poder dos olhares intensos para fazer Azuma saber que não foi de Mia. Mas quando vê Azuma sorrir feliz, ele se pergunta o que isso significa. Se o nome do remetente não estivesse nele, ele ainda poderia estar confuso, mas conclui que é feio demais para saber o que um Chad está pensando. De volta à aula, as meninas continuam a mandar seus melhores votos para Mia e Azuma, mas Komura deseja que as meninas queimem no inferno. Mais tarde, ele começa a se perguntar se isso realmente não é um mal entendido, já que Azuma tem todas as qualidades de um sorvete que faz você querer lambê-lo. Enquanto isso, Azuma está observando Komura afundar na loucura e tem uma ideia. Eventualmente, Mia percebe como Komura parece desanimado e pergunta se ele está chorando, mas Komura diz que está bem. Ele então pergunta o que ela acha de Azuma, fazendo-a se perguntar o que está acontecendo com todos hoje. Ela diz que gosta de Azuma, mas Komura se questiona que tipo de gostar ela quer dizer. De repente, Mia diz que entenderia se as pessoas estivessem perguntando se ela gosta de Komura. Quando ele pergunta o porquê disso, ela explica que se apegou a ele e realmente gosta dele. Infelizmente, isso não esclarece nada. Nesse momento, Azuma se aproxima com a resposta e a entrega a Mia. Komura parece arrasado, mas fica em uma situação difícil quando Mia pede para ele ler a nota para ela. Até Azuma está ansioso para ele ler a resposta, o que faz Komura se perguntar o que está dentro. Ele se prepara para ambos os resultados, mas quando lê a carta, diz a Mia que Komura gosta dela também. Azuma se afasta divertido e esclarece a confusão com o resto da turma enquanto Komura ainda está atordoado. Mia pergunta o que estava na carta e todos esperam pela resposta dele, mas ele hesita no final. Alguns dias depois, em uma manhã fria, Komura corre para comprar café e fica surpreso ao ver Mia em frente à máquina de venda automática. Ele imagina que a garota deve ter desistido de ter óculos a este ponto e pergunta se ela realmente conseguirá comprar seu chocolate quente sozinha. Mia diz que ficará bem e lamenta como ele soa como sua mãe. No entanto, quando ela experimenta a bebida, quase engasga com quão amarga é, então Komura revela que é café preto. Ela pergunta a Komura se ele quer em vez disso e ele congela. Ela imagina que ele também não gosta do gosto do sofrimento e diz que vai beber ela mesma, mas Komura insiste que ele vai pegar. Ele agarra a lata, mas quando percebe que seria um beijo indireto, ele desiste novamente e diz que não gosta de café preto. Em outra manhã, Komura corre para a escola atrasado, quando percebe que Mia também está correndo para a escola. Ele está feliz por estar correndo com ela, mas quando tenta cumprimentá-la, percebe que ela não sabe quem ele é, já que está cega novamente. Quando chegam à beira da estrada, Komura percebe como o cabelo dela está desgrenhado e que sua saia está até parcialmente levantada. Ele alerta Mia e ela se desculpa por tê-lo exposto. Em seguida, ela lamenta por não querer que Komura a veja com o cabelo todo bagunçado. Enquanto Mia corre, Komura cai de joelhos para ter um momento de desespero. Mais tarde, Komura ajuda Mia a ir para a enfermaria depois que ela caiu e quebrou os óculos novamente. Quando ela se machucou, Azuma foi quem sugeriu que Komura a levasse, fazendo Komura se perguntar se ele estava realmente torcendo por ele. Komura fica nervoso com a proximidade de Mia, e surpreendentemente ela também fica nervosa sobre seu peso. No entanto, Komura sabe que não importa quanto ela pese, o tamanho do seu amor pesa mais. Quando chegam ao escritório, Komura diz a Mi para se apoiar em algo enquanto ele pega uma cadeira para ela. Quando Komura percebe que ela está se apoiando em uma balança, ele rapidamente sugere que ela escolha outro lugar, até perceber o quão pesada ela realmente é. Quando Mi percebe o que está acontecendo, ela fica vermelha e diz a Komura para esquecer o que ele viu. Mais tarde, Komura encontra Mi lutando para alcançar algo no quadro. Ele pergunta o que ela está fazendo, então ela diz que o professor pediu para trocar o documento no quadro, mas ela está sem fôlego. Komura se oferece para fazer isso por ela, mas o pequeno rei se vê humilhado quando sua mão não alcança longe o suficiente. Azuma então passa rapidamente e os ajuda a colocar o documento. Depois, Komura diz que gostaria de ser um pouco mais alto, mas Mi diz que não, porque não conseguiria alcançá-lo quando olhasse para o rosto dele assim. Em seguida, ela diz casualmente que pelo menos pode reconhecê-lo pela voz e garante que ele provavelmente ainda vai crescer. Nesse ponto, Komura espera nunca crescer mais. No dia seguinte, Komura fica surpreso ao encontrar Mi chorando, mas decide não se intrometer. Mi se vira para ele e explica que estava lendo algo com alguns dos estudantes e riu tanto que começou a chorar. Komura está aliviado por ela apenas ter rido, até perceber que perdeu a cena e quer saber como ela parecia quando ria tanto. Ele espera poder perguntar a alguém como ela parecia, mas por agora fica satisfeito com a aparência dela quando está sonolenta. Mais tarde, um dos alunos nota uma nuvem em forma de coração, então todos vão conferir, exceto Mi, que não consegue ver além dos cílios. Quando Komura vê o quão triste ela fica por não conseguir ver, ele decide fazer algo a respeito. Naquela noite, Komura